Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar aqui de um tema que está além de EQM e que tem tudo a ver com esses fenômenos estudados aqui no canal. E eu estou falando das vidas passadas. Você tem vidas passadas? Eu tenho vidas passadas? Ou uma pergunta mais pertinente: as suas memórias estão localizadas no seu cérebro? Afinal, quais são as conexões entre a sua consciência e o seu cérebro físico? E o que tudo isso tem a ver com acesso a memórias de vidas passadas? Mas antes de falar do tema propriamente dito, eu peço que você se inscreva aqui no canal se o teu interesse for por temas como experiência de quase-morte e demais temas transcendentes que ajudam e aceleram na evolução da nossa consciência. E se você quiser ajudar na divulgação desses conteúdos pelo mundo, curta esse vídeo, porque cada curtida é importante e com isso o vídeo ganha mais relevância para que mais e mais pessoas possam acessá-lo. Então esse quadro, além de EQM, é para que possamos aprofundar alguns temas que têm relação direta ou indireta com a experiência de quase-morte. E a questão das vidas passadas entra totalmente nesse critério. Inclusive há relatos muito sérios de pessoas que passaram por experiências de quase-morte e que de alguma forma conseguiram acessar essas vidas passadas, vidas pretéritas, e isso sim é possível de ser feito, tanto em experiências de quase-morte quanto em experiências fora do corpo autoinduzidas. Agora, é importante ressaltar que esse tema não é novo. Ele é tão antigo quanto a própria humanidade. Desde que o homem é homem, se fala em vidas passadas. Então esse assunto já foi tratado por diversos termos e diversos nomes. Então, historicamente, sempre houve um debate ou um conflito de ideias se vivemos uma vida única ou se temos múltiplas vidas. E quanto mais a gente aprofunda nos experimentos e nos fenômenos parapsíquicos, também chamados de fenômenos extrasensoriais, paranormais ou do sexto sentido, mais fica evidente de que a vida única é um conceito então ultrapassado, que não condiz com a realidade da nossa consciência e da evolução que ela está seguindo. Aqui no canal mesmo já foi lido alguns relatos de pessoas que tiveram experiências de quase-morte ou EQMs que conseguiram acessar a memória de vidas passadas, tanto por estarem naquele ambiente no qual ela já viveu, já teve um processo ali emocional, familiar muito íntimo, quanto até mesmo através de tecnologias extrafísicas ou tecnologias de outras dimensões que a permitiram vislumbrar cenas, eventos e situações que ela não se recordava, mas ao ver tudo fez sentido e tudo voltou à tona, aquelas lembranças, aquelas memórias. Obviamente, nem todos os fenômenos parapsíquicos desencadeiam esse tipo de memória passada, mas há casos sim muito significativos e apesar de em menor número, que são expressivos, que dão a entender e até certo ponto podem ser mesmo conclusivos ao afirmar que existem vidas passadas. Então pense uma pessoa que nunca vivenciou nem estudou determinada história de um país, por exemplo. Ela tem uma memória muito vívida, onde ela pode pesquisar as roupas, o linguajar, o ambiente, as construções. E através dessa pesquisa ela pode até assinalar embaixo, ela pode dizer, não, realmente essas memórias são autênticas. Porque nada daquilo que ela nunca viu na vida, mas de repente ela consegue então comprovar que existiu aquela época, aquele local, aquela situação. Portanto, depois do acesso a essas vivências, o ideal é fazer justamente essa pesquisa, essa busca por respostas dentro da história e dentro do que o homem gravou em relação aos tempos passados. E um ponto importante a se dizer sobre vidas passadas é que mais da metade da humanidade admite essa possibilidade. Veja, nem todas as religiões assumem ou têm uma postura deliberadamente assertiva ou aberta em afirmar que existem múltiplas vidas. No entanto, mesmo contrário à sua própria religião às vezes,
as pessoas têm a ideia e admitem para si que isso é um fato. Então, já que mais da metade admite que as múltiplas vidas existem, já é um ponto importante para se entender e até mesmo para mudar certa mentalidade humana de achar que essa vida aqui é tudo ou nada, é 8 ou 80. E isso causa uma série de conflitos, medos e problemas ao achar que após a morte vai para um paraíso eterno ou para um inferno eterno, simplesmente por uma única e pequena vida humana. Aliás, já existiram vários livros sagrados, dogmáticos, que tiraram das suas páginas os conceitos e as ideias afirmativas de que existem vidas passadas. Já ouviu falar disso? Agora, vamos analisar de um ponto de vista lógico. Veja bem, se uma pessoa tem uma experiência fora do corpo, espontânea ou autoprovocada, ou mesmo a EQM, alguém que teve ali um acidente, saiu do próprio corpo e ficou entre a vida e a morte, avaliando tanto aqui a dimensão material, a dimensão intrafísica, quanto as outras dimensões mais sutis e que estão além da vida humana. Essas pessoas, primeiro ponto, se você sai do seu corpo, isso significa que nem eu, nem você somos o nosso corpo físico. Nós nos manifestamos além dele ou fora dele. Então, na EQM ou na experiência fora do corpo, nós não ficamos idiotas, mas nós estamos fora do cérebro. Nós não ficamos desmemoriados, continuamos fora do cérebro. Nós permanecemos tendo emoções e estamos fora do corpo físico. Nós sentimos energia, nós nos manifestamos como uma consciência plena e ainda assim longe do corpo, longe do cérebro, longe dos nossos órgãos, entre aspas, vitais. E essa constatação de que somos bem mais do que um corpo de ossos e carnes, ela é fundamental também para se entender esse aspecto das múltiplas existências, no qual tem um nome técnico de seriexis, ou seja, séries de existências, vidas encadeadas, uma após a outra. Então essa serialidade, essa série de existências, ela pode justamente ser entendida a partir do ponto de que esse corpo aqui, ele é um veículo, ele é uma casca, ele é uma ferramenta no qual nós nos utilizamos para estar aqui na vida humana, para interagir com os outros, crescermos e amadurecermos. Seja por conhecimento, seja na base do sofrimento. De qualquer forma, esse corpo ele é só um veículo, ele é só um artifício, mas não a nossa consciência em si. Então, quando nós perdemos esse corpo, ele deixa de existir, mas não a nossa consciência. E é aí que está o ponto-chave. Porque quando nós renascemos, quando nós temos uma vida nova, nós ganhamos então um novo corpo físico. Entretanto, as nossas memórias, os nossos eventos passados, nossos sucessos e fracassos continuam presentes. Mas porque ele não está fincado, a essência dele não é cerebral, não é humana, não é biológica. Aí que é muito importante se entender um outro conceito chamado de holomemória, ou seja, é o conjunto de todas as nossas memórias. E essa holomemória não se situa no cérebro, não se situa nesse corpo biológico. Ele está além, ele está, ao que tudo indica, no chamado corpo mental. Então o corpo mental é o nosso corpo mais avançado. Não cabe colocar tudo aqui porque seria muito extenso, é um assunto muito complexo para colocar em poucas linhas, mas entenda o seguinte, a gente sai do nosso corpo com aquela réplica que o pessoal conhece que é translúcido, que tem filmes que parece o Gasparzinho, o Fantasma, que é chamado também de corpo astral, de perispírito, ou como nós chamamos de corpo emocional ou psicossoma. Soma é corpo, psico vem da parte então das emoções, dos desejos. Então esse corpo emocional é uma réplica, mas é possível ter uma segunda, vamos dizer assim, experiência fora do corpo, onde a pessoa sai por um outro veículo com o qual não existe nem forma definida,
Não há rostos, nem pernas, nem qualquer tipo de forma humanoide. Então esse corpo mais sutil, existe então essa experiência fora do corpo, de corpo mental isolado, que é chamado de mental soma ou corpo mental. É nesse corpo mais avançado, que não tem nem forma, que não tem nem aspecto próprio visualmente falando, que está contida essa holomemória. Portanto, a holomemória é esse conjunto, esse cabedal de informações que contém todo o nosso histórico de evolução, absolutamente todo minuto, todo segundo que vivenciamos, incluindo não apenas as ideias, mas as emoções, as energias e tudo mais que pode aparecer, todos os sentidos percebidos. Então é uma memória que sabe-se que ela existe, mas há muitos pormenores que não se entende. Então, por exemplo, quando uma pessoa, durante a vida dela, tem uma experiência fora do corpo, ela não está mais no cérebro, mas toda a vivência que ela passou fora do corpo, durante a noite, por exemplo, enquanto o corpo dormia, está sendo gravado na holomemória. Quando a pessoa volta para o seu corpo, ela continua sendo gravada. Então não pense que a holomemória grava apenas as vidas físicas, não, ela grava absolutamente tudo. Uma pessoa que descarta esse corpo, que passou pela chamada morte biológica, então ela morreu, popularmente falando, quer dizer, o corpo dela morreu. Essa consciência continua então habitando em outras dimensões, sejam negativas ou positivas, e ao renascer, veja, a holomemória continua funcionando full time, 24 horas por dia. Então todo aquele período que ela passou, da morte biológica até o renascimento, continua sendo gravado. A holomemória é um processo ininterrupto, é total, é completo. Então nada do que a gente faz está perdido. Por isso que existe o acesso a memórias de vidas passadas. Você não vai acessar aquele corpo já foi. Mas essa memória integral é que dá sentido a tudo. Porque se não fosse por ela, para que ter vida após vida? Então você tem uma vida com sofrimentos, com perdas, com conquistas, aí você perde esse corpo. Aí você renasce e esquece tudo. Aí fala, mas qual o sentido disso? Mas é aí que tá. Você esquece do ponto de vista consciente, mas tudo que você viveu, os seus milênios passados, todo o seu histórico pessoal antiguíssimo, desde que você era uma subconsciência ou um subhumano, está tudo lá registrado. Então, mesmo que você atualmente não se recorde de nada, tenha certeza de que você pode ter o acesso a esse banco de dados fenomenal de tudo que você já vivenciou. E é por isso que a evolução é tão séria e complexa, porque nada é perdido, nada é em vão, nada é completamente esquecido. Tudo tem seu registro e tudo tem a sua forma de ser acessado. E é nesse ponto que fica muito claro, por exemplo, que quando se acessa vidas passadas, você percebe que você é praticamente a mesma pessoa, um pouquinho pior. Por isso que se nota que o temperamento, por exemplo, é uma mudança muito devagar, muito vagarosa no histórico da evolução pessoal. Então, nossa, essa vida eu sou, sei lá, eu sou um líder, mas na vida passada eu era totalmente submisso. Em geral, não. Esses traços não mudam muito. Então, dizer assim, nossa, nessa vida aqui eu sou egoísta, mas nas últimas eu fui muito assistencial. Fica difícil. Entende? Porque a consciência vai se moldando, vai se modificando pouco a pouco, e realmente pode ser pouco a pouco. E os ganhos numa vida, por mais satisfatória, por mais completa que ela tenha sido, não são assim gritantes. Ninguém muda 5% em uma vida. A porcentagem geral é 0, algum por cento. Porque esse temperamento, esse conjunto de traços, sejam eles mais maduros ou mais imaturos, tendem a ficar num mesmo padrão. E aí que entra a máxima de que quanto mais antiga é a vida passada que a gente acessa, mais ela nos envergonha. Porque éramos piores, mais primitivos, mais imaturos. Então não espere acessar vidas muito antigas e ter assim um excesso de orgulho ou de satisfação pelo que você foi. Em geral, a nossa melhor versão é a atual. Porque ela é o resultado de todas essas milhares ou bilhões de vidas que tivemos no passado.
Então que fique claro, para acessar vidas mais antigas, esteja preparado para ter certo constrangimento do que você foi, do que você fez ou da pessoa que você era. E até certo ponto é satisfatório compreender que vivemos então em um ciclo multiexistencial. O que é isso? A multiexistência significa as múltiplas vidas. Então esse ciclo multiexistencial significa que estamos num processo contínuo de evolução. E algumas pessoas, como eu disse, ficam apavoradas ao pensar que existe apenas uma existência, uma única vida, e que ela vai ser julgada por isso. Primeiro, que fora do corpo não existe um julgamento, não há um tribunal inquisitório que vai nos colocar para um local eterno. Então a eternidade em si é justamente estar nesse ciclo de mortes e renascimentos sucessivos. Porque já pensou uma pessoa ter toda uma eternidade jogada por uma pequena passagem por aqui? E aquele que nasceu numa vida abastada, cheio de dinheiro, cheio de oportunidade, cheio de saúde, tem o mesmo critério de avaliação daquele que nasceu numa sociedade ou numa condição de pobreza, uma vida miserável, onde teve a sua vida cercada por necessidades e privações? Essa pessoa então ela vai ser julgada por essa vida sem oportunidade, mas às vezes uma vida às vezes sofrida de agressões desde a infância, por exemplo. Então quando você tenta justificar que uma única vida é suficiente para todos sempre, não há muito sentido. Agora, esse ciclo multiexistencial ele é ótimo por quê? Porque no momento você nasce cheio de oportunidades, no outro é uma vida mais sofrida, no outro é uma vida de mais necessidades, mas que a pessoa vai ter que correr atrás. Então não existe também quem renasça apenas homem, apenas mulher. Nós trocamos de gêneros o tempo todo e isso traz assim uma performance muito diferenciada em função da época, em função das pessoas, em função da sua missão, do seu propósito existencial aqui. E o ciclo existencial, então, é marcado pela variação, pela variedade de culturas, de épocas, de contextos diversos que vão trazer inúmeras lições, aprendizados e de uma certa forma vai ajudar na nossa evolução, mesmo que não tenhamos muita lucidez sobre isso. E para sair desse ciclo de vidas sucessivas, não tem outro caminho, só evoluindo e evoluindo muito. Inclusive aqui no canal tem um vídeo falando dessas consciências que estão aí tendo as suas últimas vidas. O link está aqui na descrição. E é importante falar que muitas pessoas procuram ou querem saber mais de suas vidas passadas em função de uma curiosidade de saber se foi alguém famoso, se foi um rei, um príncipe, se foi alguém que de destaque nos livros de história da humanidade. Entretanto, tudo isso é produto do ego, da vaidade, do orgulho. Porque, de uma certa forma, ninguém acha que foi escravo, ou foi um serviçal, ou foi alguém medíocre. Todo mundo quer ver uma vida gloriosa, uma vida que muitas vezes tape o buraco dessa atual existência no qual a pessoa se sente sem função, sem importância, sem poder e sem nada de muito útil para contribuir com os outros. Então não espere acessar vidas passadas apenas para satisfazer o teu lado egocêntrico. Para acessar vidas passadas, é preciso estar muito certo do que você quer, se é realmente o autoconhecimento, se é de fato uma melhoria e um entendimento maior da sua situação atual. Porque, como sempre dizemos, você não pode escolher o que o passado vai te trazer. Pode ser que você comece acessando coisas muito saudáveis e positivas, pode ser que não. Pode ser que você apenas desenterre problemas, traumas e condições que já estão ali enterradas no tempo e na memória. E nesse processo todo, é muito comum identificar pessoas atuais da vida atual que fizeram, que tiveram algum papel importante no passado. Então aquela pessoa, por exemplo, que você adora e de repente você vê que ela já aprontou, que você fez muito mal a ela. Todo nível de lucidez tem um preço. Por isso que nós renascemos sem acesso a esse tipo de coisa, justamente para termos uma oportunidade do zero.
recomeçando afetos, recomeçando famílias, recomeçando novos processos, porque todo mundo tem a chance de recomeçar. Todo mundo tem direito a uma nova oportunidade, a evoluir e a fazer de novo, a tentar mais uma vez. Se todo mundo tivesse essas memórias, a gente nunca teria de fato um início para valer, porque sempre haveria a mágoa, a cobrança, a culpa e esses vários processos emocionais que tanto atrapalham em função daquilo que já passou. Então você quer acessar o passado? Ótimo, mas esteja preparado, tenha estômago, tenha mais resiliência e até certo ponto sustentabilidade para aguentar o tranco, porque pode vir coisa positiva, mas a tendência é que venha sempre os processos no qual aquilo está ainda muito forte dentro de nós, porque é difícil alguém lembrar o que estava comendo no almoço ou se estava olhando para uma noite estrelada. Em geral, essas memórias passadas vêm à tona aquilo que estava mais latente, aquilo que está mais forte. Então aquela morte que foi muito sofrida, ou aquele sucesso que foi maravilhoso, aquela conquista enorme. Mas em geral, a nossa própria tendência ao lembrar dessa vida, não é? Se eu te perguntar como é que é a sua vida, como é que foi a sua vida até o presente momento? Você não vai falar de um passeio que você fez no shopping, você não vai falar de um momento banal. Você vai recordar ou vai falar dos grandes momentos que você já vivenciou, certo? Então o acesso a essas memórias, em geral, tem esse mesmo processo. A gente acessa aquilo que ficou mais forte em nós. Agora, se for para brigar com os outros, ou para ficar mal, para ficar de alguma forma ressentido novamente, então pode não ser o momento ideal para você mergulhar em tudo que já passou, tudo que você já vivenciou com essas outras pessoas. Os próprios amparadores, ou ser de luz, como é chamado no EQM, em muitos casos eles nem nos ajudam muito a recordar em função, às vezes, do nível precário de maturidade ou de evolução que uma pessoa tem. Porque essas informações podem mais atrapalhar do que ajudar. Mas não se sinta inibido. Tente essa recordação. Se você ver que não está pronto, ou se você receber alguma indicação, alguma mensagem de que possa não ser o momento ideal, aí você deixa de lado. Mas tentar e se esforçar a recordar não é algo errado. Pessoas que estão mais centradas e mais equilibradas em um momento de vida mais seguro, essas recordações de vidas passadas podem valer ouro para entender muitos dos desafios atuais, dos problemas também que estão afligindo no momento presente. Enfim, quanto mais você entende o seu passado, mais clara fica a compreensão também das situações e do momento atual. Repetindo, desde que haja um entendimento e uma postura de muito mais maturidade, organização e equilíbrio por parte da pessoa que fez então a retrocognição, ou seja, acessou as suas vidas passadas. Retrocognição é um termo muito melhor do que regressão. O objetivo aqui é falar das vidas passadas de um modo então introdutório. No entanto, se você quiser saber como que se faz esse acesso, é importante colocar que existem praticamente duas formas. Uma é aqui, quando estamos acordados ou na vigília física, que as pessoas podem fazer sessões ou aplicar técnicas de auto-retrocognição, ou seja, você mesmo patrocina, através desses procedimentos técnicos, a recordação. Ou a pessoa acaba procurando ali um terapeuta de vidas passadas, às vezes um psicólogo que trabalha com isso, mas o ideal é a própria pessoa fazer por conta própria. Porque muitos dos terapeutas que fazem, pode haver ali uma contaminação, uma, confusão de memórias. Porque existem sim pessoas que podem acessar a vida passada, não dela, mas do terapeuta que está ali junto com ela, por um processo ali de afinidade ou de sintonia, de acoplamento energético. Então você está tão acoplado com o terapeuta que a memória que você tem não é tua, mas dele. Às vezes o próprio terapeuta fala, nossa, de novo essa vida, ele às vezes repetiu, ele está ouvindo aquela mesma vida, aqueles mesmos relatos por vários pacientes em sequência. Isso pode ser justamente um processo de recordação que não é tua. E o segundo modo, e mais eficiente para que você tenha acesso de memórias passadas, é através das experiências fora do corpo.
Então não precisa ter o MEQM, não precisa passar ali por um contexto entre a vida e a morte para ter uma possível rememoração. Você pode aplicar técnicas para sair do seu corpo de modo lúcido, e essa experiência é muito mais intensa, muito mais conclusiva e muito mais poderosa para se acessar a vida passada, porque você está fora do corpo, você está menos restringido, menos limitado. Em muitos casos, você pode ir até aquele local que você viveu, aquela casa, aquele país, aquele ambiente que foi um momento chave dentro da tua existência. E ali naquele local, fora do seu corpo, tende a ser tudo mais profundo. Então você rever, você sentir de novo, você ter visualizações, enfim, fora do corpo, por estarmos ali longe do cérebro, menos limitados, a tendência é que seja muito mais ostensivo e que a pessoa de fato não possa duvidar depois. Porque muitos que aplicam técnicas aqui acordados ou mesmo passam por sessões de regressão, eu já vi várias pessoas que falam, mas será que foi real mesmo? Será que eu não imaginei? Será que não foi uma hipnose? Será que não foi alguma coisa externa que não era real? Então muitos ainda se questionam por que não foi um evento, uma rememoração realmente definitiva. Portanto, essa é mais uma vantagem muito séria de você ter experiências fora do corpo e comprovar por você mesmo quais corpos você movimentou, quais civilizações você já teve algum papel, ou enfim, que possa até ser uma vida indiferente, mas que tem um encadeamento, tem um porquê dentro do seu histórico, do seu ciclo multiexistencial, do seu ciclo de vidas sucessivas. Mas e você? Já teve alguma memória de vida passada? Já teve algum flash, já teve alguma recordação que possa ter um significado maior sobre o que você fez, sobre o teu histórico pessoal? Você admite que as vidas passadas são um fato? Ou para você a gente vive apenas uma vida aqui e acabou? Como é que você pensa em relação a esses assuntos? Deixe nos comentários suas opiniões ou suas vivências para que mais pessoas possam ver que elas não estão também sozinhas e que esses assuntos são muito mais comuns ou mais populares também do que se imagina. E se você gostou desse conteúdo, mais uma vez eu peço para que você curta esse vídeo, porque isso faz uma diferença total. E eu espero que as próximas vidas sejam muito frutíferas para todos nós e que o passado seja sempre uma referência, uma lição, mas não um peso que vai paralisar a sua vida atual. Lembre-se, o passado está enterrado. A questão é como é que a gente pode utilizar essas informações que estão lá. A gente não pode mudar o passado, mas quem sabe acessar isso e ter uma transformação, um entendimento maior nesse momento e nessa vida atual que é tão séria e que é, até certo ponto, uma vida singular nesse planeta que passa por momentos aí de transformação e de mudança tão significativos. Bem, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima. Valeu!